Boa tarde, pessoal. Estamos aqui estreando na live, na primeira que o Herman Advogados patrocina. Convite ao nosso convidado especial da Beta House. Grande Felipe Beck. Meu grande amigo. Fala, meu. Tudo bem, cara? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Vamos lá, né? Sabe que Aqui. é a primeira live aí que a gente está tendo a iniciativa. E como eu não sou um nativo digital, as coisas para mim são mais difíceis, mas a gente, com um pouco de boa vontade e ajuda dos amigos lá do Campani, do pessoal que nos assessora na produção de conteúdos e na divulgação das redes do escritório, a gente consegue emplacar as coisas e faz tudo certinho. Tia, primeiro, uma grande honra aí te receber. Quando eu pensei na primeira live que a gente tivesse a iniciativa de realizar, não poderia ter vindo outro nome na cabeça, não só do Felipe Beck, mas também da Beta House. Né? A gente, nos últimos anos, aí, tem passado por um processo de transformação bastante profundo, tentando sair de um modelo absurdamente tradicional e, entre parênteses, chato, né? Que é o mercado jurídico. Ele é o mais atrasado de todos, no meu entendimento, mas isso também significa que ele tem uma maior capacidade de inovar, né? Porque não tem quase nada de inovação, ou a inovação que existe no nosso mercado, ela é muito recente. Então, nesse contexto, me parece que tu é o cara que está surfando essa onda aí, teve um protagonismo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aí também tem trabalhos fora do estado, em São Paulo. E a Beta House aí foi nossa super parceira nesse processo, que não é fácil. Primeiro porque as pessoas têm que ter vontade de fazer isso, depois de ter vontade, tem que ter a consciência e a humildade que a gente não tem a condição de fazer isso sozinho, sem a ajuda de especialistas, e depois partir para ação, né? Então, o convite para ti teve esse objetivo de continuar junto aí de mãos dadas nessa caminhada, nessa travessia que é bastante conturbada, mas se ela for trilhada de uma maneira correta, a gente atinge ótimos resultados, né? A gente estava num cenário absurdamente caótico, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está assim, não poderia ser diferente. Mas nós, como advogados, especialmente trabalhistas, a gente foi muito demandado, né? O principal problema das empresas era como se manter, e um dos principais problemas do ponto de vista financeiro e operacional é a folha de pagamento. Nada mais natural que os advogados trabalhistas sejam muito consultados, né? Eu via inúmeras lives no Instagram, eu sempre quis acompanhar, não conseguia, porque estava sem tempo mesmo. Fazer, então, nem se fala. A gente não pensava em fazer live, porque a gente tinha que atender nossos clientes em primeiro lugar. Só que agora as coisas se estabilizaram um pouco, né? Eu já fiz 2 lives como convidado, uma do Stringini, do João Stringini, lá da ESPN, e outra da nossa parceira em comum aí, Felipe, da Carolina, com a Mariana, lá na Grow. E então quero que o Felipe se apresente aí. Antes de mais nada, o melhor de tudo para mim no currículo dele é que ele é meu amigo. Além de ser um grande parceiro de trabalho, um grande mestre, ele se tornou um grande amigo mesmo, é um confidente aí das dificuldades. A gente divide os resultados e as boas coisas que têm acontecido conosco, muito por conta dessa mão amiga aí que eles nos estenderam nessa travessia. Felipe, te apresenta um pouquinho, apresenta a Beta House. Maravilha. Primeiro dizer que o prazer é enorme meu de estar aqui hoje contigo, de estrear a série de lives do Herman Advogados. Como tu disseste, a coisa mais importante que eu tenho no currículo, de fato, é a nossa amizade, né? É algo que surgiu há pouco tempo, com um tema que nos é em comum, que é a questão da transformação, a inovação, a necessidade dos negócios se adaptarem a essas diferentes realidades para que se mantenham protagonistas nos seus setores. E a partir daí a gente começa a vislumbrar uma série de oportunidades que a gente entende que são factíveis da gente prestar novos produtos, da gente gerar novos produtos, da gente gerar novas soluções, da gente se conectar de formas diferentes com as pessoas, né?
Tu começaste a live dizendo, puxa, é minha primeira, estou me acostumando, conto com os amigos, etc. E é justamente isso. Talvez esses períodos em que a gente tem movimentos bruscos de mudanças de mundo fazem com que a gente realmente acabe se transformando, fazem com que realmente a gente acabe acelerando alguns processos que muito possivelmente demorariam muito tempo para que fossem realizados tanto por nós quanto para as nossas próprias empresas, né? Mas de fato as mudanças elas geram tanto a cenourinha da frente, né, que é a cenourinha da motivação, por tu perceber uma oportunidade e tu querer agarrar essa oportunidade que advém, né, que surge diante dessas mudanças que estão acontecendo no mundo, quanto pela cenourinha de trás, que significa que aquilo que tu estava fazendo daqui a pouco não é mais a primeira necessidade do teu cliente, tu precisa se moldar, tu precisa se adaptar, tu precisa de fato se repensar a tua atuação, né? A gente vive num mundo muito darwiniano, em que quem vai sobreviver, quem vai se manter competitivo não é mais aquele que simplesmente faz cada vez melhor aquilo que já vinha fazendo há anos. E sim aquele que tem a maior capacidade de se moldar, aquele que tem a maior capacidade de se adaptar, aquele que tem a maior capacidade de enxergar o que vem pela frente ou até o momento atual e redesenhar o seu modelo de negócio, a sua forma de atuar, para que possa tirar proveito disso, né? Tu disseste muito bem, o mercado jurídico ele é um mercado bastante tradicional, um mercado que eu acompanho por uma série de razões, inclusive familiares. Meu avô criou teve uma trajetória também importante no mercado jurídico, inclusive no processo civil. Então, eu vi algumas mudanças que ele promoveu dentro do mercado, como a criação lá do que hoje é o juizado especial civil, que nasceu como juizado de pequenas causas, questões relacionadas à informatização do meio jurídico, né, dos tribunais, etc. Mas isso talvez a gente esteja, de fato, concordo contigo, no início de uma transição, porque possivelmente o direito ele vai migrar muito para outros formatos diante de tudo isso que a gente percebe que está ocorrendo de mudanças no nosso mundo, né? Yeah. Então, super obrigado. Se tiver alguém aqui com alguma pergunta difícil, logicamente a gente tem um advogado aqui para passar a bola, que é o Henrique Advogado Hermo. enrola, advogado enrola, não é a melhor pessoa. As mais fáceis vocês passam para mim, é por isso que o Henrique está em cima da tela. A gente deixa bem dividido já desde agora. Cara, também queria dar o meu depoimento do que o Felipe e a Beta House fazem, né? A gente tem vários momentos desse processo de transformação que dura mais de 2 anos no escritório, que se cruzaram com vocês e que demonstram que a nossa parceria vai durar durante muito tempo, né? Primeiro, a gente começou com aquela consultoria em que a gente precisava repensar o nosso modelo de negócio e o Regis, que é o nosso gerente administrativo e financeiro, te viu lá numa palestra, acho que se não me engano, do Legal Hackers, né? E daí ele disse, cara, quando ele voltou para o escritório, a gente tem que chamar o Felipe aqui para conversar. Daí ele foi lá, compreendeu absurdamente a nossa necessidade, as nossas dificuldades. Tu trouxe teu time para dentro, a Clarissa, na época o Thiago, fizeram uma entrevista para entendimento do nosso time. Eu sou disparado assim, o mais velho do escritório, dos advogados, os outros estão entre 25 e 35 anos no máximo, então são dos famosos, famigerados millennials, né? Então não adianta a gente fazer uma transformação com a cabeça de um advogado que nasceu em 1970, que teve na escola aula de datilografia e tentar fazer com que esses caras mais novos aí entendam o que a gente está querendo dizer, né? Então vocês foram fundamentais naquele momento. Vocês ajudaram também na definição do nosso propósito, baseado naquela estratégia do Golden Circle. Uma das experiências mais incríveis que eu fiz na minha vida pessoal e profissional foi o Mindset Beta, que é aquela jornada, para quem não conhece, uma jornada de 2 ou 3 dias nas empresas de Porto Alegre. Mal comparando, é mais ou menos com aquelas missões da Startse para o Vale do Silício, só que é no nosso ambiente, que mostra que no nosso ambiente, que é absurdamente hostil, em todos, falta de dinheiro, tributação pesada, questão trabalhista que é complicada,
mesmo aqui tem empresas que dão certo. Então não adianta às vezes a gente ir para o Vale do Silício, que óbvio, eu nunca fui, mas certamente que é uma experiência sensacional. Mas às vezes a gente pode vir de lá maravilhado com alguma ideia que não vai se conectar com a nossa realidade, né? Então aquela experiência ali, como eu sempre falo para todo mundo que me pergunta como é, nos primeiros 15 minutos que começou lá no Tecnopuc, eu já estava sentindo que o investimento que eu tinha feito já tinha sido pago. Então imagina tudo que eu aproveitei depois, né? Trouxe Inclusive, vários... eu cobrei de novo pelo resto e nunca me pagou, né? Porque Tá só bem, pagou tá naquele bem. momento. A minha amizade paga. Mas, trouxe vários insights daquela imersão, que são 2 dias que a gente passa dentro de empresas, desconectado da operação do nosso negócio, pensando em coisas diferentes, e a gente já implementou muita coisa que eu trouxe de lá. Depois disso, a gente convencionou com a Beta House uma vaga permanente do escritório nessa imersão, então sempre tem 1 ou 2 advogados participando para que eles compreendam o mindset dessas empresas. Nós somos advogados de empresa, nada mais natural que a gente entenda o discurso, tudo o que acontece dentro dessas empresas, para que na hora que a gente for contratado, ou mesmo para aqueles que já nos contratam, a gente tem uma afinidade de discurso, a gente não preste soluções que não tem nada a ver com a realidade daquele cliente. Então é fundamental que todo mundo do escritório, nesse processo de transformação, esteja conectado com o que está acontecendo no mercado, né? Fora isso, eu tenho uma honra imensa de dizer que o Felipe e o Beto, lá da Beta House também, eles são membros de um conselho de administração relativamente informal que a gente tem. Ele é informal porque não tem aquelas formalidades de um conselho, mas ele funciona como? Nos dando vários conselhos, nos dando várias ideias, às vezes puxando a nossa orelha, mandando a gente colocar os pés no chão, porque às vezes no olho do furacão a gente não tem discernimento necessário, ou aquele olhar que quem está de fora tem para nos dizer, cara, não é por aí, acho que uma coisa por outro caminho talvez seja melhor. Teve várias situações já dessas aí que a gente não foi adiante porque no conselho a gente entendeu que não era o mais adequado. Então é isso. Queria, antes de começar o assunto principal da nossa live, te perguntar como é que tu e o pessoal da Beta House estão trabalhando aí nesse período. Legal, maravilha. Eu vou te responder, mas tu disseste que o advogado ele tem o costume de enrolar, né? E tu pediu para eu me apresentar na tua pergunta anterior, eu te enrolei, não me apresentei, então vou aproveitar para me apresentar agora, tá? É que tu anda muito com o advogado, esse que é o teu problema. Esse é um problema. Mas de fato que a gente vem fazendo é acelerado, então a gente acaba trazendo muitos insights, falando de muitos assuntos e de vez em quando até não respondendo as perguntas. Então, já que a gente está nessa onda de não responder as perguntas, antes mesmo de apresentar, pô, eu não sei se tu percebeste as pessoas que estão entrando aqui, mas tá o Marcelo Campani, marido da Tati, da Interativa Conteúdos, nossos estrategistas digitais, são pessoas fantásticas que todo mundo tem que se conectar nesse momento. Se tem, muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, qual é o caminho? Primeiro passo que precisa fazer, cara, fala com o Marcelo da Interativa, então já deixa esse recado aí para todo mundo. Cara, Jéssica, até complementando o que tu tá falando, cara, o Campani, ele em importância é uma das figuras mais importantes dessa nossa mudança, mas cronologicamente ele foi o primeiro. Quando a gente quis mudar, ele foi a primeira pessoa que eu procurei, ele começou a falar comigo de produção de conteúdo, divulgação das novas ideias do escritório, então ele tem uma importância, assim, ele me apresentou várias pessoas, então Marcelo Campani aí, cara, é peça fundamental na estratégia. É isso aí. Eu vou até ser rápido aqui, mas tá, Jéssica, nossa community manager, nossa gerente de comunidades, o Beto, que é o nosso head de inovação, quando se fala em Mindset Beta, eu me sinto muito à vontade de elogiar o programa, até porque não é uma criação minha, é uma criação do Beto, eu chamo de Mindset Beto, mas realmente é uma imersão, é uma experiência incrível. A gente vai dormir de um dia para o outro e quando a gente acorda tem 300 mensagens dos executivos que participam do curso e que não conseguiram dormir aquela noite. É realmente absurdo que a gente consegue promover. Gabriel Carneiro Costa, nossa, fantástico. Tentei participar ontem da live dele, ele não me deixou, tu acredita nisso? Tentei ali, botei várias vezes para participar, foi muito bacana, a gente ficou assistindo ele com palavras sensacionais e tocando música. Márcio Gonçalves, Carol Fumaister da Grow, que está fazendo um movimento de transformação sensacional.
na Grow, que é uma empresa de tecnologia e com um olhar muito grande para a gestão de pessoas. Ângelo Troca, também da SI Telecom. Enfim, pessoas fantásticas que eu queria deixar. Gabriela Beck, minha irmã, apareceu aqui, ó. Tem muita gente bacana que eu queria deixar um abração. Mas então, respondendo a primeira pergunta e chegando no momento que a gente está hoje, meu nome é Felipe, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, fui sócio de uma das empresas do Grupo XP, da gestora de recursos da XP Investimentos, e chegou um determinado momento que eu achei que era a hora de me desvincular do mercado financeiro, fui passar um período no Vale do Silício, e lá no Vale do Silício eu percebi que os negócios, todos, alguns mais, outros menos, a gente não é sensacionalista, mas que todos os setores seriam agredidos de alguma forma por todas as mudanças que aquelas empresas estavam fazendo, né? Eu acho que foi 2016, 2017 que eu fiz esse movimento de passar um período lá. Na primeira, enfim, foram mais de três idas para lá num período super curto. A gente acabou desenvolvendo alguns projetos. Eu recebi uma grande empresa que era, olha só que bacana, era Andrade Gutierrez. Aqui a gente está falando, imagino eu que com muitos advogados, Andrade Gutierrez tinha uma perspectiva de daqui a pouco não trabalhar mais para o setor público, justamente porque ela precisava, por causa das todas as questões da Lava Jato, precisava ser competitiva no mercado privado. E o primeiro movimento do novo presidente da empresa, que é o Clorivaldo Bizzinotto, foi: a gente precisa se atualizar com as práticas mais avançadas de gestão que existem no mundo inteiro. E aí eu recebi o Clorivaldo Bizzinotto, novo presidente da Andrade Gutierrez, e toda a nova diretoria, um pessoal ex-trainee com sangue no olho, querendo fazer acontecer. E a gente ficou imerso em várias empresas que a gente entendia que tinham práticas de gestão absurdamente inovadoras e conectadas ao mundo atual para trazer isso para Andrade. E no final das contas, eu voltei para o Brasil, passei um período também importante na China, né? Lá é também outro berço de informação, de tecnologia, de movimentos que estão mudando a vida como a gente percebe ela e como a gente vive ela através dos negócios que estão sendo desenvolvidos por lá. Tu sabe E que eu até, queria muito entender. eu até recomendo, Felipe, se tu um dia quiser fazer uma live, algum evento, assim, de alguma maneira virtual, ou quando voltar as coisas ao normal, cara, a tua experiência na China, eu já vi uma palestra tua, cara, é sensacional. O que tu passou É lá e a fantástico. forma como tu transmite tudo que está acontecendo lá e que a gente um dia vai chegar lá, cara, é fantástico, recomendo. Eu passei por coisas lá que realmente, aí o mérito não é meu, o mérito é realmente das vivências, né? De tudo que está acontecendo lá. A China é um país que tem prós e contras, tem coisas que são muito bacanas, coisas que não são bacanas, mas o próprio governo, por ser meio comunista, ou comunista e meio ditatorial, ou ditatorial, ele também tem uma questão que ele acelera a inovação, né? Porque imagina o dia que a gente tiver realmente uma população grande de drones no Brasil. Cara, vão discutir, vai entrar no Congresso, vai ter legislação, vai entrar a ANAC, vai entrar o sindicato dos pilotos, do não sei o que, vão se formar. Na China, alguém dá um canetaço lá, o Xi Jinping, que é o né, disse assim, cara, vai ter drone circulando nessa altura, não sei o que, tá decidido, não tem discussão. Então, para inovação, esse é um modelo que ajuda, porque tu tira um pouco da discussão e tu deixa que a tecnologia flua. A própria São Francisco também, por ser o berço do Vale do Silício, é um lugar que promoveu uma nova política pública em que se tu quer testar uma nova tecnologia, tu tem a liberdade de testar por 6 meses, depois que vão se entender o impacto, para ver se precisa fazer algum ajuste ou não. Então, se eu quero criar um Uber, se eu quero criar qualquer coisa nesse sentido, né, como foi criado lá, tu tem 6 meses de passe livre, né, porque se eles forem examinar. E eu acho que já é uma mudança, inclusive, de mentalidade jurídica. Já entramos até um pouco no nosso papo, né? Mas se eles forem analisar previamente quais são os possíveis impactos para cada um dos impactados em relação àquela inovação, cara, nenhuma inovação vai acontecer. Concorda comigo? Uhum. Então, eles têm uma política muito interessante. Tu tem uma janela de 6 meses que diz, vai. Depois de 6 meses a gente vai ver, pô, isso aqui vai de pé, tem impacto e tudo mais, e depois se discute. É uma nova visão de mundo também, que, se por acaso tu ficar discutindo muito,
tu vai ficar para trás, porque no final das contas esse é um jogo de time, não é se tu vai fazer ou não. A questão é que se tu vai largar na frente ou tu vai ser um dos últimos. Se tu vai fazer de uma maneira mais barata ou mais cara. Se tu vai sofrer mais ou menos. Mas a transformação ela tem que acontecer. Tem muita gente aqui na nossa live de hoje, são 43 pessoas que estão assistindo ao vivo, mais pessoas que porventura entram, assistem um pouquinho, saem, etc., que sabem que a gente não tem mais a possibilidade de esperar meses para tomar uma decisão de uma mudança, etc., né? A gente viu o próprio Covid, talvez o Covid tenha sido o maior promotor da aceleração digital, do novo mindset e tudo mais que as empresas estão tendo até então, né? A gente tem um mundo mudando numa velocidade muito rápida e numa profundidade muito densa, que faz com que as nossas atitudes e nossos modelos de negócio tenham que se adaptar a isso também, porque senão, no final das contas, a gente vai estar achando que está gerando uma solução eficiente para um problema que daqui a pouco não existe mais, que não é isso mais que está entrando, né? E a Beta House existe justamente por isso. Então, eu trabalhei no mercado financeiro, tive uma transição para o mundo de inovação a partir do momento que eu morei, ou enfim, que eu passei um período no Vale do Silício. E a Beta House passou a existir e hoje a gente conta com um time fantástico, a Clá, o Beto, a Jéssica, todo mundo, uma rede de parceiros incrível que está aqui nos assistindo, que justamente entende que o maior skill, a maior característica que uma empresa precisa ter nos momentos atuais é a capacidade de se adaptar a novas realidades, é a capacidade de se adaptar a diferentes cenários. É o que a gente chama de poder de transformação. Foi muito interessante que a gente trouxe o poder de transformação e o Itaú trouxe 4 meses depois o poder de transformação como propósito deles também. E até tentei cobrar um royalty, mas não consegui. Faltou advogado aí na jogada. Foi muito bonzinho. Não, brincadeira. Mas realmente a gente acredita, né, que e o mais interessante é que se a gente pensar que, puxa, toda empresa tem um financeiro, vai lá e tem um financeiro porrada, toda empresa tem um marketing, daí tem um marketing porrada, tem algumas empresas que demandam logística, e daí tem uma logística porrada. Mas todas as empresas precisam ter a capacidade de se adaptar e muitas poucas sabem fazer isso, muitas poucas têm essa capacidade. Então, olha que coisa mais maluca, talvez a principal capacidade que uma empresa precise hoje, que é de se adaptar a diferentes realidades, seja também uma capacidade menos promovida no dia a dia do negócio, né? Até porque ela não é um setor, ela não é algo que possa ser dado como responsabilidade de uma pessoa. Existe uma frase que eu gosto muito, de que o futuro do negócio é uma responsabilidade muito grande para ser deixado somente nas mãos do CEO, né? E realmente na velocidade como as coisas andam e como as mudanças promovidas elas precisam acontecer a partir do envolvimento de todo mundo, logicamente é imprescindível que tu tenha todos os setores da empresa motivados, né, por esse objetivo em comum. Inclusive, a maneira como a gente olha a inovação não é... E muita gente, quando fala de inovação, pensa em produto, ok? Um produto inovador, uma nova entrega, um produto novo, ou então tecnologia. As pesquisas mostram que as primeiras palavras quando se pensa em inovação é produto ou tecnologia. Mas a gente consegue olhar por outra ótica, que é pessoas, cultura e estratégia. A gente acredita que pessoas, cultura e estratégia são os 3 fatores fundamentais para que a inovação seja uma constante. Eu preciso de pessoas que tenham a capacidade de pensar fora da caixa e elas podem ser promovidas a isso, elas podem ser treinadas para isso. Eu preciso de uma cultura organizacional que promova o conhecimento, que promova a troca, que promova a troca de expertise, que promova a ideia de testar, que não bata em cima do erro, que promova com que as pessoas ajam diferente. E a gente precisa também de uma estratégia, a gente precisa de um board, a gente precisa de lideranças que realmente estejam com o pensamento de estar sempre trazendo novos produtos, novos serviços, né? Não adianta eu ter pessoas fantásticas, uma cultura fantástica e daqui a pouco a empresa diz, não, a gente vai seguir fazendo o mesmo arroz e feijão que a gente vem fazendo há 30 anos. Isso não vai funcionar. Então, pessoas, cultura e estratégia, a gente acredita que são os 3 fatores principais para que a inovação aconteça e seja uma constante dentro dos negócios, né? E daí, só para E uma completar, a coisa gente que de fato tem...
Só Vai lá. para complementar a tua apresentação do que a Beta House faz, uma tendência que as pessoas têm ao entrar nesse mundo de inovação é pensar primeiramente em tecnologia, né? E não faz parte dessas três características que vocês focam no trabalho e na assessoria de vocês. Eu tive essa ajuda, essa luz, digamos assim, logo no início da nossa trajetória e foi fundamental, porque muitas vezes as pessoas focam na questão da tecnologia e esquecem que inovação é só fazer uma coisa diferente, não precisa ter um grande aplicativo mirabolante que vai salvar a humanidade, sabe? Longe disso. Daí ficam perdendo energia com esse tipo de coisa que mesmo que tu consiga construir, tu vai aplicar na tua empresa e tu não vai conseguir fazer ela andar porque as pessoas não têm a mentalidade digital, né? Não se trabalhou com as pessoas antes. Isso eu acho uma coisa muito legal e que eu acho que vale a pena. Olha, o nosso Felipe saiu aqui. Vamos ver como é que a gente chama ele de novo. Como é que alguém que não é nativo digital vai resolver essa situação? Vamos ver. Vamos ver. Atenção. Será que caiu a internet? Ele vai entrar, diz o Marcelo Campani. Campani, eu não existo sem a tua pessoa. Te amo. Uma declaração de amor ao vivo. Enelvo Neto. Só podia ser ele a fazer uma frase desses. Saudade, meu pequeno gafanhoto. Vamos solicitar ingresso. Ele tem que pedir para entrar. Eu só sei que o Marcelo Campani já me disse isso. E quem é bom faz ao vivo, como diria o Faustão. Ó, deu oi ali. E agora? Vai entrar. Atenção. Opa. Vamos lá. Reconectando com o Felipe. Houston will have a problem. Aí está. Isso foi um teste para ver. Eu tenho certeza. Isso foi um teste para ver a tua capacidade de se adaptar a novos cenários, né? Tu falou que precisava de ajuda, eu falei, não, vamos ajudar, vamos botar ele numa rascada aqui tecnológica, vamos ver como é que ele se sai. Valeu, segue lá. Tô brincando. Mas olha só, isso é uma coisa que está acontecendo interessante, né? Para te ter uma ideia, quando as Big Techs lá do Vale do Silício, a gente está falando um pouquinho de Vale do Silício aqui, quando as Big Techs, Facebook, Instagram, Uber, etc., perceberam todo o movimento que acontecia com o Covid, eles resolveram, porque na verdade a gente vive numa economia de dados, né? Essas Big Techs, elas são muito inteligentes, elas têm muita informação, é isso que é a base de todos os serviços que elas prestam, né? Informação. Então, no momento que eles tiveram dados, informação sobre o que estava acontecendo na China, eles geraram movimentos de mandar as pessoas para home office 2, 3 semanas antes do que as prefeituras e o governo da Califórnia, né, mandou. Eles se anteciparam. E aí aconteceu um movimento que foi super interessante, porque o network, a rede de internet corporativa é diferente da rede de internet domiciliar. São duas redes completamente diferentes. Às vezes uma é cabeada, outra é pelo ar, tem uma série de questões que eu não sei exatamente quais são, mas que eu sei que são diferentes. E aí superlotou o sistema de internet caseiro e tudo mais e começou as pessoas trabalhando em home office e tudo mais a atrapalhar as conexões de Netflix e tudo mais, que eram as outras coisas que as pessoas assistiam lá no Vale do Silício, né? E aí os caras conseguiram rapidamente reorganizar as bandas e as estruturas de internet para que as pessoas pudessem trabalhar em casa. Mas a gente vê a própria questão da gente hoje estar falando, se comunicando com uma série de pessoas via uma live, mostra uma tendência clara de uma nova forma de relacionamento com muito mais utilizado. O RD Station passou a ser muito mais utilizado. Eles colocaram hoje os resultados deles, tiveram 123% de aumento de resultado por as empresas buscando novas formas mais digitais de se comunicar com as pessoas. A gente passou aí, logicamente, a superlotar alguns sistemas, né? Seja a rede de internet ou a própria capacidade do Instagram. Então, de vez em quando, esses tipos de
desconexões aí vão acontecer e são normais num processo de transição, né? É que nem uma obra em casa, é que nem quando a gente faz uma reforma em casa. Tem um momento da obra, né? Para ficar melhor, para se adaptar, tem esse movimento e a gente está vivendo isso, inclusive, quando eu caio da nossa live aqui. Mas eu prometo que se eu cair de novo, eu volto. Beleza, deixa eu apontar duas presenças ilustres aqui, para que a gente sinta o peso da nossa responsabilidade. Nós temos um juiz de direito nos assistindo, Rafael Fleckeardt, meu amigo de infância. Ele é juiz de direito lá na gloriosa comarca de São José, Santa Catarina, ao ladinho de Florianópolis. E a doutora Aline Doral Fagundes. Ela é juíza do trabalho. Eu queria fazer uma menção especial a ela porque ela tem uma posição muito estratégica no nosso tribunal aqui da quarta região, que ela está à frente do Centro de Conciliação. Todo mundo sabe, mesmo quem não é advogado, que o judiciário é abarrotado de ações, não dá conta da demanda. E todos os tribunais, não só trabalhistas, mas das justiças estaduais, federais, já se conscientizaram que não existe outra forma de dar conta da demanda a não ser fazendo acordos de uma maneira muito ampla, muito ampla. Seu foco da justiça como um todo, e a justiça do trabalho sempre teve como princípio tentar a conciliação. E já tinha um trabalho muito bem feito na gestão da presidente anterior, do Dr. Eduardo e do Dr. Jorge Araújo, na frente do Sejusc, conciliando muitos processos e diminuindo aquela carga para os juízes darem sentença que eles não dão conta. E agora, na gestão atual da doutora Carmen, a doutora Aline está à frente do Sejusc, e ela também tem um perfil diferenciado, sempre que ela tem, usando a palavra da moda agora, ela tem muita empatia pelas partes, né? Ela ouve muitas partes, ela se coloca no lugar das partes. Cada uma das partes, a empresa, o empregado, estão lutando pelos seus direitos, os advogados também. E mesmo quando se tem alguém se exalta ali na discussão, a doutora tem a habilidade de contornar tudo e tentar buscar sempre a conciliação, né? E ela fez uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver aí com o tema da nossa live, Felipe, que eu queria te passar ela. Qual a principal mudança que veio para ficar pós-Covid-19? Eu, antes de te passar a bola, eu tenho pensado assim, coisas muito simples, mas que, como muita gente vai fazer, ela vai ser impactante na sociedade, né? Como, por exemplo, o home office, que eu acho que vai ser um processo muito acelerado, que era muito tímido, né, aqui no Brasil. Mesmo com a reforma trabalhista, um pouco mais de 2 anos atrás, a coisa foi um pouco tímida, né? Não pelo menos naquele nível que a gente sabe que tem lá fora, em países mais desenvolvidos. Mas isso aí é parte, talvez, de uma grande melhora, de um grande ganho que a sociedade vai ter, que é gasto de energia, de dinheiro, de tempo, sabe? As pessoas ficando em casa, não tendo que fazer reunião desnecessária em empresas ou fazendo reuniões desnecessárias no centro. Por exemplo, se alguém tem um escritório ali na Getúlio, o Felipe saiu ali, mas ele volta daqui a pouco, seguimos com o raciocínio. Se um escritório, nosso escritório na Getúlio, tem uma reunião lá na Carlos Gomes, demora 40 minutos num dia de trânsito normal para ir e 40 minutos para voltar, num horário de pico. Assim. Então, é 1h20 que a gente poderia estar dentro do escritório produzindo, entregando mais para aquele próprio cliente, para os outros clientes e para nós mesmos, né? Até para ter mais qualidade de vida também. E a gente pode fazer essa reunião, a mesma reunião por vídeo, né? Vai ser um legado que vai ficar no meu entendimento. E com o mesmo resultado, possivelmente até melhor, porque reuniões por vídeo costumam ser mais objetivas, não tem cafezinho, não tem conversa fora, pelo menos por enquanto as pessoas não estão habituadas com isso. E depois baixa a cabeça, volta a trabalhar, né? Daí não é dinheiro para ir, não é dinheiro para voltar, gasolina, é meio ambiente. Imaginem isso numa grande proporção, todo mundo economizando isso. Vai dar um efeito muito grande, né? Tempo, dinheiro. Não sei se os escritórios, empresas vão repensar assim, será que eu preciso de uma estrutura tão grande? Posso deixar as pessoas em casa? As pessoas, quem se adapta, talvez fique mais estimulado a trabalhar ainda. Produza mais em menos tempo, né? A gente sabe, às vezes, o empregado lá, padrão, tem uma jornada lá média de 8 horas por dia. Ninguém fica 8 horas por dia trabalhando. As pessoas ficam nas redes sociais, ficam tomando cafezinho. Não são 8 horas de produtividade, né? Muitas vezes fazem horas extras sem necessidade, enquanto que se focassem durante o horário de trabalho não precisavam fazer hora extra. Então, eu acho que é uma realidade que vem pós-pandemia aí, que vai ficar e que vai se consolidar. Questões muito pequenas,
todas juntas e várias pessoas fazendo, vai dar uma proporção bem grande que vai dar uma consequência bem importante aí para a sociedade, para melhorar a sociedade, né, fundamentalmente. Vamos ver o Felipe aí. Felipe, eu discorri aqui sobre basicamente home office, gasto de energia, tempo, dinheiro, as pessoas não irem para o centro do país de avião, perder um dia para ir, outro para voltar, não ir em reunião que tu demora 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, faz a reunião por vídeo, ela vai ser mais rápida, vai ser mais produtiva, daí isso gera economia de dinheiro, de recursos, de meio ambiente, porque não tem a gasolina para tu ir de carro, daí todo mundo fazendo isso aos pouquinhos dá muito, né? Juntos dá muito, isso impacta no meio ambiente, inclusive. Daí eu não sei que tipo de legado tu acha que vai ficar aí depois do Covid-19. Perfeito. Eu vou te citar dois legados, tá, Henrique? Eu acho que o primeiro legado é a capacidade de se adaptar a novos cenários, tá? Hoje eu estava falando de manhã com o Peixoto, do Cindy Lojas, e a gente estava conversando sobre como lojistas que durante 30 anos trabalharam exatamente da mesma forma, estão voltando suas vendas para WhatsApp, para Instagram. Eu perguntei sobre o e-commerce demanda uma nova maneira de distribuição, de gestão de estoques, etc. Mas as pessoas estão indo pelas ferramentas existentes, WhatsApp, Instagram, etc., indo atrás dos seus clientes para se relacionar com elas. Então, eu acho que a primeira questão é a capacidade de se adaptar. Certamente, se vier alguma nova mudança no mundo, eles vão olhar assim, mas aconteceu o Covid, a gente fez um monte de coisa, a gente já, né? A gente já levou umas porradinhas aí da vida, a gente vai sair dessa também. Muito provavelmente o discurso de dia a dia vai ser esse. Então, a capacidade de se adaptar a novos cenários certamente aumentou diante dessa questão. Agora, te dando uma resposta um pouco mais objetiva, um pouco menos filosófica, talvez, de negócio especificamente, eu acho que é o olhar para o cliente, né? O foco no cliente. As empresas precisam inovar, são problemas novos que estão surgindo e para problemas novos a gente precisa de novas soluções também. Né? Até porque se surgiu o problema é justamente porque as soluções que existiam anteriormente elas não eram capazes de resolver aquelas questões, por isso que surgiram e viraram novos problemas. Então, novos problemas, novas maneiras de solucionar. E como é que eu faço para solucionar esses problemas? Eu preciso realmente entender muito de perto o que está acontecendo no dia a dia. Tu tinha me perguntado como é que estão sendo esses dias na Beta House. Certamente de muita discussão, certamente de algumas mudanças de trajetória. A gente está fazendo, inclusive, um movimento diferente. A gente hoje atende várias operações no Brasil, né? A gente está em várias cidades, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. Então, a gente já vinha trabalhando de uma maneira muito online, muito home office, muito conectada via tecnologia. A gente entende que pós esse período de coronavírus, a gente precisa de novo estar mais forte presencialmente, então são discussões que a gente está tendo, mas principalmente o principal que a gente está fazendo é olhar para os clientes e tentar entender exatamente quais são as dores que elas estão passando. Inclusive, a gente criou um vídeo que acabou felizmente viralizando na internet, isso também com a ajuda do nosso estrategista digital, aí, o Marcelo Campani, que fez um trabalho sensacional de um dia para o outro, compilando 4 vídeos diferentes para fazer realmente uma modelagem ali, um mosaico que ficou super interessante, que ajudou com que várias pessoas assistissem aquele vídeo, clicassem no link, e naquele link a gente perguntava para as pessoas e para as empresas quais eram os maiores desafios que elas estavam passando. E a partir desses desafios, a partir desse compartilhamento dessas agonias, foi quando a gente começou a desenhar as novas estratégias, né? Uma das estratégias, por exemplo, foi criar material, gerar discussões sobre as coisas que estão sendo novas dores das pessoas, né? Então a gente começou a trazer grandes especialistas sobre cada tema, né? Para a partir das nossas plataformas nós trazermos conteúdo, nós trazermos informação sobre aqueles desafios. E a partir daí a gente começou um trabalho muito próximo com todos os clientes que a gente já vinha atendendo e com uma série de empresas que também nem eram nossos clientes, que a gente nem sabia que existiam e vice-versa, para tentar ajudar de alguma forma, né? Porque no final das contas, o sucesso de um negócio não depende somente dele.
Depende do cliente dele estar vivo, depende do fornecedor estar vivo. Então, a gente tem que ter um pensamento em cadeia. Olhar somente para uma empresa, que é a empresa que está atendendo, certamente não vai ser, não vai resolver. A gente precisa olhar para toda a cadeia que ele está inserido. Então, nós começamos a nos aproximar, entender quais são as dores, nos disponibilizarmos e prestar alguns tipos de trabalho mesmo, não nem discutindo ainda quais seriam a forma de remuneração, né, justamente para a gente conseguir gerar a solução, fazer com que a empresa sobreviva, que ela siga protagonista, que ela passe por essa, e certamente essa relação ela vai aumentar. E isso está muito em voga também com algo que a gente fala, que muito se discute, né, de meu negócio é B2B, ou seja, business to business, é de corporativo para corporativo, ou é B2C, business to consumer, ou seja, de empresas para clientes, como por exemplo, para consumidor final, como por exemplo, uma loja, né? Mas o que a gente entende é que no final das contas, as relações elas se dão de pessoas para pessoas. É o Henrique do Herman com o Felipe da Beta House, é o Stefano com a Jéssica, é o Beto com o fulano, é o ciclano com o Beltrano. E a partir do momento que a gente consegue, de fato, entender quais são as dores, quais são as preocupações, se disponibilizar, perguntar, co-criar, e perguntar e entender o que tu tá passando, gerar movimentos de ideação e co-criar novas soluções, né, para ajudar essa pessoa, essa empresa a passar por aquela determinada situação. Certamente tu tá ganhando pontos aí no mercado, e no momento que tu tiver uma saída pós-crise, provavelmente tu vai estar ainda mais forte, né? Lógico que a gente teve reduções de projetos, a gente tinha algumas coisas exclusivamente presenciais. A gente tinha um projeto com um banco, com uma grande empresa que atua no mercado financeiro brasileiro, em que a gente ia fazer um encontro global para falar de inovação com mais de 200 executivos do mundo inteiro. Era uma coisa que demandava de uma experiência, né? Nós que estávamos fazendo toda a facilitação desse processo, logicamente isso foi adiado, várias outras entregas foram adiadas, assim como novas formas de atuar também foram desenvolvidas no meio desse processo, né? Então não está sendo fácil, teve logicamente uma diminuição de receita, estamos trabalhando cada vez mais, estamos tendo um impacto no nosso dia a dia, né? Não estar junto presencialmente, não compartilhar. Uma reunião de Zoom, uma live no Instagram são coisas que ajudam muito, mas não resolve, né? Falta é um pouco desse contato humano. A gente quer estar junto, a gente não vê a hora de estar junto de novo, botar a equipe, todo mundo na mesma sala, né? Mas a grande questão é que eu acho que vai ficar são justamente essas, né? A capacidade de se adaptar a novas realidades, a capacidade de se adaptar a mudanças, que a gente promove como a característica mais importante que as pessoas e as organizações precisam ter nesse movimento, né, de mudanças muito rápidas e muito profundas, e também o foco no cliente para vislumbrar as novas dores e assim criar novas soluções. E assim como a gente está vivendo agora o Covid, a gente vai viver outras coisas. A gente vai viver outras crises, a gente vai ver outros movimentos. Daqui a pouco, os nossos próprios clientes estão todos trabalhando home office, a gente precisa entender como fazer as nossas entregas a partir desse contexto. Então, as mudanças, elas são a única certeza que eu tenho da vida. Mudanças, morte e impostos, né? Essas são as três grandes certezas que eu tenho na vida. E de todas elas, a maior ainda é a mudança. Então, a gente precisa ter a capacidade de se adaptar a ela, e talvez essa seja o maior legado que que o próprio Corona venha trazer para a gente e Tu para as sabe que organizações. eu tenho esperança que essas mudanças para melhor, que aconteceram num curto espaço de tempo, de uma maneira muito impactante, elas vão ser permanentes. Mas a Mari Barcelos ali pergunta, né? Ela torce para que após a pandemia sejamos estimulados a manter essa mudança. Eu também tenho lá um fundo de receio de que voltando para a rotina, para aquela vida louca, para ficar dentro do olho do furacão da operação das nossas empresas, a gente volte àquela realidade anterior, que em alguns momentos, sobre alguns enfoques, era mais confortável, né? Agora as pessoas estão tendo que sair da sua zona de conforto obrigatoriamente para sobreviver. Eu não sei o que tu acha, se existe esse risco de voltar
a rotina que existia? Eu acho que sim, um pouco é natural, né? As mudanças elas não geram todos os impactos que a gente gostaria. Às vezes a gente tem perdas e a gente pensa, poxa, a gente vai ser uma pessoa diferente e a gente passa um determinado período sendo uma pessoa diferente e depois a gente volta para o status quo, né? Mas a grande questão e vamos lá, daqui a pouco a economia volta a melhorar, as pessoas começam a voltar para o escritório, as coisas começam a acontecer de uma forma um pouco mais próxima, pelo menos, do que a gente tinha pré-crise. E a gente tem que ter. Eu me preocupo muito de, vamos dizer assim, entender o momento, tá? E não só eu, mas todas as organizações, todas as pessoas, entender o momento e não sair uma corrida louca para tentar faturar tudo que não faturou no primeiro semestre, para fechar todos os contratos que não faturou, que não fechou no primeiro semestre ou que foram postergados. A gente realmente precisa fazer um trabalho que eu acho que é interno muito forte. Eu mesmo comecei a fazer terapia há pouco tempo atrás, né? Porque eu acho que o autoentendimento, o Gabriel Carneiro nos elucida muito, né? O autoconhecimento nesses momentos, eles são importantíssimos. E quanto mais a gente tem um entendimento de nós mesmos, tanto como profissionais, como organizações, frente a todo esse cenário que se estabelece, a gente tende a ter um comportamento mais equilibrado, né? O que não é fácil, em absoluto, né? As nossas organizações vão sofrer muitos impactos, as cicatrizes elas vão ficar por muito tempo. O próprio Gabriel Carneiro, ele tem uma matriz que é fantástica, e até te digo, chama ele para esse bate-papo, né? A gente já teve lá no Instagram da Beta House. Aliás, fazer um convite para todo mundo, se tu deixar, Henrique, de Deixo seguir a tudo. Beta House, Beta House, clica ali na Beta House. A gente tem muita coisa que a gente está provendo de informações, que a gente está provendo de conteúdo. A gente tem uma série de programas que a gente está ofertando de uma maneira muito mais facilitada para as pessoas. Então sigam o Beta House, ele é um clique só, né? Só botar um seguir, mas certamente vocês vão ser imersos dentro de um contexto que provavelmente vai ajudar vocês como pessoas e vocês como organizações a terem uma andada melhor diante não só dessa crise, mas de todas as mudanças que vão ser, né, como a gente estava falando, frequentes nas nossas vidas. Mas o Gabriel Carneiro, ele tem uma matriz que é muito interessante, ele fala dos diferentes momentos da crise, né? E a gente pode ser que viva, pelo que eu entendo da matriz dele, o próximo período, que é um momento de tristeza, porque a gente vai começar a ver algo que não aconteceu ainda da superlotação dos nossos hospitais aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente a gente vai começar a ter algumas pessoas próximas em situações delicadas. E isso, logicamente, vai afetar a nossa moral e tudo mais, até a própria visão, como a gente enxerga o problema, né? Eu mesmo, e não tenho problema de dizer isso, porque eu acho que essa discussão, se tu ou tu é humano ou tu olha para o lado econômico, acho que não é essa a questão, mas eu mesmo, pelo menos, tento promover a questão do nível de isolamento, etc., nunca buscando uma verdade absoluta, mas acho que esse é um debate, né? Trazer uma verdade absoluta para esse contexto, acho que pode ser um pouco pobre, mas daqui a pouco a minha opinião pode mudar no momento que, possivelmente, daqui a 2, 3 semanas, eu comece a ter pessoas próximas a mim em hospitais em situações delicadas, o que não aconteceu ainda. Ou seja, eu acho que é um trabalho realmente de entendimento muito forte. E quando a gente fala, né, de entender o DNA das organizações, é justamente isso. Quando eu quero inovar, quando eu quero pensar nos meus próximos passos, quando eu quero pensar o que deve ser a organização no futuro, eu sempre tenho que lembrar de onde é que ela veio, né? Eu preciso entender se, por exemplo, uma operação de estacionamento é uma operação imobiliária que tem um contexto ou é uma operação para facilitar a vida das pessoas. Se eu entendo que eu tenho um estacionamento por ser uma operação imobiliária, eu tenho que inovar olhando negócios imobiliários. Se eu entendo que é por uma questão de facilitar a vida das pessoas, eu vou olhar outro tipo de negócio. Quer dizer, o DNA por trás ele é importantíssimo de ser percebido. Quando eu olho, por exemplo, uma farmácia, eu preciso entender se essa farmácia é uma operação de varejo, tá? E daí eu vou vender outras coisas, ou é uma operação de saúde, e daqui a pouco eu vou ter uma atuação completamente diferente. É muito importante a gente não desviar o foco daquilo que é o nosso DNA. Daqui a pouco o Henrique
não faz sentido, porventura, começar a fazer, sei lá, o álcool gel. Não é do DNA, isso vai ser outra empresa que vai suprir essa demanda do mercado, né? Então, eu preciso, de fato, entender exatamente qual é o DNA da organização, para, a partir de ter um DNA claro, a gente conseguir ter uma visão de futuro e, a partir daí, a gente empodera as pessoas, coloca as pessoas que têm maior nível de protagonismo da organização dentro de algumas facilitações, dentro de alguns ritos que ajudam justamente a fazer com que aquele futuro pretendido chegue com um nível maior de sucesso, com um nível maior de velocidade, né? Então, essa é Felipe, mais ou menos a proposição que eu faço aí para as pessoas, além de seguir o @BetaHouse. Inclusive, Henrique, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai fazer uma edição super especial do Mindset Beta, que é essa imersão em empresas inovadoras que nós temos. A gente vai fazer uma super edição quando as coisas voltarem ao normal. Ela é um movimento presencial e a gente vai dar um desconto grande para vocês para as pessoas que estão nos assistindo, tá? A gente vai criar uma condição de facilitação e não só isso, a gente vai ter uma série de outras atividades pré e pós Mindset Beta exclusivas para essa próxima edição, né? Para a gente conseguir aí dar uma reequilibrada nos nossos ânimos. Então, se alguém quiser, fica super à vontade de conectar ali no @BetaHouse e deixar o seu nome ou dar um olá no direct que a gente vai entrar em contato para não fazer isso com todo é, mundo. Ó, a como eu Mari Barcelos já disse que quer fazer, ó. como eu disse, foi uma das experiências mais importantes da minha vida profissional e pessoal, porque muda mesmo a nossa cabeça. O Felipe mesmo diz que no dia seguinte diz que eles recebem várias mensagens das pessoas que participam dizendo que não conseguiam dormir. A minha frase foi a seguinte: eu fiquei com a cabeça fritando. A gente não consegue dormir mesmo. São coisas muito impactantes. Acho que até quem já está acostumado com o novo modo de trabalhar, tem uma experiência de imersão dessa, saindo da operação do seu negócio, fica realmente impactado e é difícil não mudar o seu jeito de trabalhar depois, né? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, inspirado aqui por umas observações da Lu Comerlato, conhece? Conheço. Pois é, ela Patroa, ela namorada. patroa. Antigamente a gente falava assim, ela é a senhora Felipe Beck, né? Hoje tu é o senhor Lu Comerlato, assim como eu sou o senhor Camila Dil. Elas é que mandam. Elas estão realmente empoderadas hoje em dia. Exato. Mas, com base na provocação dela, eu acho que um outro legado que vai ficar é a questão da humanização da relação, né? E muito por força de um exercício verdadeiro daquela palavra que já estava todo mundo cansado, que era empatia, né? Eu vou dar um exemplo muito pequeno e depois eu vou exemplificar o que ela quis dizer ali. A gente tem participado, como todo mundo, de várias reuniões por Zoom, ou pelo escritório, ou com clientes. Pelo escritório é super tranquilo, mas com clientes a gente guarda um pouco, assim, do mínimo da formalidade, assim, né? E esses dias eu estava participando de uma reunião aqui, neste exato lugar, e aqui atrás tem uma fontezinha de água. E o meu filho normalmente fica comigo. Hoje a Camila teve Não é piedade. uma chopeira, né? Não é uma Não, chopeira. não é, mas é uma boa ideia. Calma. Mas o meu filho normalmente fica comigo. Hoje a Camila teve piedade de mim e ficou com as duas crianças lá do outro lado ali. E ele fica trabalhando aqui, mexendo em água, mexendo em tesoura, cola, tinta. E o cliente do outro lado tava durinho assim, né? Só olhando, não falava nada. E depois ele rindo comentou comigo, cara, eu tava a qualquer momento para te dizer que aquele guri tava fazendo alguma M ali atrás. Mas eu via ele passando aqui atrás, sabe? E as pessoas estão super humanizadas, elas entendem que esse é o momento, que é transitório e que é assim mesmo. As pessoas, tá todo mundo com criança em casa. É que nem na primeira semana ali de home office, o judiciário foi todo para home office também. Assim como a nossa produtividade caiu, a produtividade do judiciário caiu também. Pelo menos nós sentimos isso porque a quantidade de publicações diminuiu. Mas na segunda semana, a produtividade do judiciário estava a mesma, consequentemente a nossa também. E reunião, e a criança, e a grito, e a choro, e a dentro de casa, e a no horário ali de tem que fazer almoço junto ao mesmo tempo. Então as pessoas estão mais humanizadas, respeitando mais. E o exemplo e o exemplo da Lu é muito legal, que ela fala ali da questão da cocriação do médico, que seria uma inovação até na medicina, né, que também é um ramo, tem tecnologia, mas também é um ramo tradicional, né?
eles cocriam com o paciente um tratamento, né? Quem nunca teve paciente doente numa UTI, numa CTI, e tu visita o teu parente, teu amigo, e os médicos passam o tempo todo na tela do computador. Eles não conversam com o paciente. Tu sabe, Então, Henrique, essa cocriação aí, falar com o paciente tem certeza, vai dar mais informação, os exames são importantes, claro, mas eu tenho certeza que o distanciamento um pouco do computador nessa hora e a cocriação, como ela mencionou com o paciente, no mínimo vai deixar ele mais confortável, mais confiante, psicologicamente isso vai ajudar na recuperação. Né? antes de falar o que eu queria falar, pode ser que a nossa live feche, porque o Instagram tem um mecanismo de fechar depois de 1 hora, tá? Beleza. Mas daí eu acho que já vou convocar, já que tu pediu ajuda dos universitários, né, em relação a isso, se por acaso fechar a live, tu reabre ela, eu reconecto aqui e todo mundo vem de novo pra gente seguir o nosso papo, que o papo tá bom. Mas tu sabe que a Lu, ela é médica e ela começa sexta-feira a trabalhar no hospital de campanha que foi montado na UPA de Caxias, na unidade de pronto atendimento, para tratar os casos de Covid, tá? Logicamente, nós somos jovens, a gente está junto aqui na minha casa, sexta-feira ela começa nessa atuação e aí a gente estava justamente ao meio-dia conversando sobre os protocolos, né? Os protocolos de se arrumar, os protocolos de higienização, como é que fica o contato com a família e tudo mais. Mas uma coisa que eu estava pensando, e por conta da nossa live a gente até não pode evoluir tanto aqui no nosso papo, eu e a Lu, mas é o quanto que, na verdade, muito desse atendimento dentro de um hospital. Cara, um hospital de campanha, ele não é um ambiente qualquer, ele é um hospital de campanha na frente de um hospital que os médicos vão estar vestidos de uma forma cujas pessoas não estão acostumadas a serem vistas, eles vão estar lá quase como se fossem alienígenas, né? Sendo observados ali pelos médicos, quer dizer, eu não sei exatamente como é que é, depois a gente vai descobrir, mas muito provavelmente um dos grandes passos, um dos grandes métodos de atendimento, ou formas de atender, seja realmente o carinho, seja a compaixão, seja o estar perto, seja qualquer outro movimento que não necessariamente é a questão da prescrição, a questão de mandar para fazer um determinado exame ou coisa parecida, né? E eu acho que isso se estabelece não só na relação médico-paciente, mas em relação a qualquer outro tipo de negócio. Tu trouxeste aqui a questão enfim, qualquer negócio, a gente precisa realmente dar carinho para os nossos clientes, para as pessoas que estão necessitando de alguma forma da gente, para que a gente possa ser recebido de uma forma carinhosa e também passar carinho, porque essa talvez seja a grande bola de neve que a gente precisa desenvolver durante esse momento, né? Ô Felipe, deixa eu te fazer uma proposição por orientação do nosso oráculo, Marcelo Campani. Vamos encerrar antes de cair. Tá bem? Tá? Já voltamos. Fechado.